Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um Malheiros Debatem. Hoje com a presença ilustre do nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que gentilmente está nos atendendo hoje. Caio, uma boa tarde. Muito obrigado por sua presença. Boa tarde, meu amigo. É sempre uma alegria poder estar com você e também com estes amigos que são os queridos Rodrigo, Fernando e Renato, todos da família Malheiros, grandes integrantes da advocacia do Estado de São Paulo e que muito têm contribuído com a AB São Paulo e com as nossas atividades. Ótimo. O Caio é atual presidente da OAB São Paulo, foi diretor de ordem durante mais 2 mandatos, ou seja, o Caio está na OAB há mais de 15 anos, né, Caio? Fora a OAB Bauru, que foi presidente por mais 2 mandatos, professor universitário, especialista em Direito Civil e Processo Civil, que vai falar hoje sobre o tema da advocacia nesses tempos de crise, em tempos de pandemia. Antecipadamente, eu gostaria de fazer uma homenagem a um amigo, ao Dr. Sidney Elzidio Pinto, doutora Sônia Terraz Pinto, Dr. Igor Terraz Pinto, em homenagem ao falecimento do querido Flávio Terraz Pinto, filho do Dr. Sidney e da doutora Sônia, um grande amigo e que nos deixou, de fato, muito comovidos. Então, gostaria de fazer essa homenagem em nome dos malheiros e que estaremos rezando sempre pelo Flávio e pelo conforto dos seus familiares. Bom, vamos lá. Caio, eu gostaria de abrir já com uma pergunta a você. Nesses tempos em que estamos vivendo, nós estamos vendo hoje governo federal, governo estadual, prefeituras, nesses tempos de pandemia, cada um parece que falando uma língua, tendo um desejo. O Brasil, a gente sabe que tem um tamanho territorial continental, praticamente continental, é muito extenso. E também, Caio, essas lideranças hoje da política que parece que não nos representam. Digo isso porque você, de fato, é um advogado em que talvez uma das maiores lideranças contemporâneas aí da advocacia. Tenho um orgulho, inclusive, de ser seu amigo, de ser um soldado seu aí dentro da ordem, e que hoje a gente tem essa escassez de líderes. O que você vê, Caio, nesse momento atual e também em relação à figura, ao papel da OAB no meio dessa crise toda? Muito boa tarde e obrigado novamente. Boa tarde, obrigado novamente pela oportunidade. Querido Hélio, me permita inicialmente aderir à homenagem que o amigo fez, fazendo em nome, inclusive, da nossa OAB São Paulo, à família deste professor de todos nós, que é o conselheiro Sidney Elzidio Pinto. Quero desejar que o Criador possa trazer um pouco de conforto nesse momento de muita dificuldade, de muita dor, pela qual está passando a família do nosso querido professor Sidney Elzidio Pinto. Estendendo este desejo de conforto também à doutora Sônia e ao doutor Igor. O Igor, que foi nosso presidente da subseção de Adamantina, e o Sidney Elzidio Pinto, que contribui conosco e muito nas atividades do Conselho Seccional. A dor da perda de um filho, o querido Flávio, talvez seja a dor mais sentida, e não há dúvida de que apenas a fé em Deus poderá fazer com que todos nós consigamos aceitar e suplantar esse momento de dificuldade. Receba, portanto, o querido conselheiro Sidney, doutora Sônia, presidente Igor, todos os sentimentos e as homenagens da OAB São Paulo. Hélio, a sua ponderação é uma ponderação importante. Nós já vivenciávamos, um momento de muita agudização nas discussões político-partidárias
no ambiente da nossa nação, no ambiente do Brasil. Aliás, reflexo do que está a acontecer em todo o mundo. E tudo isso acabou sendo ainda mais intensificado a partir deste momento pandêmico que estamos a vivenciar, a ponto do Supremo Tribunal Federal ter que dar uma manifestação destacando que a União não pode ter um comportamento esquecendo das particularidades e das vicissitudes que estão a ocorrer em cada uma das localidades, dos municípios que compõem a nossa nação. Mas também de fazer a advertência de que um município não pode se pretender apresentar como uma república divorciada do contexto nacional ou estadual. Por isso, precisamos entender o encaminhamento que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Um encaminhamento no sentido de que todos os entes federados precisam deixar de lado as disputas políticos partidárias e pensar naquele que é a maior autoridade de todas e a razão de existência de todos nós, que é o cidadão. É preciso aprender, notadamente neste momento pandêmico que estamos a vivenciar, o que o mundo aprendeu no combate deste grande mal. Um mal que não dá tempo ao arrependimento quando tardamos na tomada de decisões que são indispensáveis à proteção da saúde de todos nós. Por isso, nossa instituição, a OAB São Paulo, a CAASP e todas as subseções do Estado, as 243, se alinharam às recomendações médico-sanitárias para juntos promovermos o cuidado com a saúde de todos, da advocacia e da coletividade, mas com a coragem de defender, evidentemente, a essencialidade da advocacia e a necessidade da continuidade das atividades do Poder Judiciário, que são indispensáveis para a proteção dos direitos de cidadania. Mas, como disse, fazendo o registro da responsabilidade e da serenidade com que todos nós precisamos agir. É preciso compreender que o momento não é de normalidade. E por não ser de normalidade, não obstante defendamos a essencialidade da advocacia, é preciso que todos compreendam que os escritórios não podem funcionar como se nada tivesse acontecido. Por isso é que destacamos que os grandes escritórios, que têm um fluxo muito significativo de advogados, devem manter as suas atividades pelo sistema home office, sem prejuízo, evidentemente, do agendamento para o atendimento de clientes e de pessoas que sejam indispensáveis para o cuidado com os processos em andamento e para a dedução dos respectivos pedidos. Sabemos que a advocacia tem dado exemplo de cidadania vigilante e, portanto, sem dúvida alguma, isto é momento e motivo de orgulho para todos nós. Mas é preciso sempre registrar, querido Hélio, que a OAB São Paulo, o Conselho Federal, todas as subseções estarão muito atentas aos encaminhamentos das nossas autoridades. A nossa instituição, ela estará sempre à disposição de todos os poderes constituídos, mas sem qualquer subserviência, porque exigiremos de todos os integrantes dos poderes o cumprimento da lei, o respeito ao cidadão, a busca por aquilo que é fundamental para a sobrevivência do Estado democrático de direito, que é o respeito e a compreensão à opinião de todos, mas com a proteção da coletividade. E é assim que temos procurado pautar as nossas ações. Agora passo a pergunta ao Dr. Fernando Malheiros. Caio, boa tarde. Muito obrigado pela presença aqui na nossa página, no nosso canal de YouTube. Queria dizer que conheço o teu trabalho, agradeço a confiança depositada na minha pessoa lá nas prerrogativas
dizer que você é um cara humilde, um cara acessível e que todas as suas promessas de campanha estão sendo realizadas. Eu queria também, se me permite, dar meus sentimentos também à família do Dr. Sidney, um grande amigo da nossa família, dizer que nesse momento, para ele crer em Deus, que é só o Criador para nos amparar nesse momento. Tem uma pergunta, Caio, que vem nos sendo feita. Eu queria um posicionamento seu a respeito das audiências por videoconferência e pelas sustentações orais, agora que são gravadas no TJ, né? Se você acha que é possível realizar audiência de instrução com devido respeito ao processo legal, ao princípio da ampla defesa, do contraditório, se era um momento, se esse momento é um momento exato para a gente implantar isso na nossa justiça, né? Principalmente na justiça do trabalho, se não foi criado de forma soldada. O que você poderia dizer a respeito disso para a gente? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Parabéns por todo o trabalho que o amigo está realizando no ambiente das prerrogativas. E quero destacar desde logo, Fernando, qual é a compreensão que a OAB São Paulo, a CAASP e as subseções do Estado de São Paulo têm a respeito deste tema importante que é o tema das audiências. Desde logo, é preciso salientar que defendemos a continuidade das atividades do Poder Judiciário, mesmo nesse momento excepcional de pandemia que estamos a vivenciar. É uma atividade essencial de suporte aos direitos de cidadania e, portanto, precisam dar sequência em tudo aquilo que desse poder importante se espera. Todavia, não podemos deixar de reconhecer que o momento é de exceção. E como o momento de exceção que não é possível encarar a realização de audiências como se estivéssemos em um momento de normalidade. Nós precisamos compreender que em cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo, existem muitas diferenças econômicas no contexto social a justificar ponderações fundamentais para não se negar o acesso à justiça, notadamente à população carente. Mais de metade da população nem sequer acesso a um sinal seguro de internet tem. A grande maioria não tem equipamentos tecnológicos necessários que lhes permitam ter acesso a audiências neste momento que estamos a vivenciar. E tudo isso está a deixar claro que as novas tecnologias devem ser utilizadas como forma de inclusão e não de exclusão. E, por assim ser, o encaminhamento das audiências deve ser feito como, por exemplo, fez o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que deu exemplo nessa circunstância. Embora em um primeiro momento tenha se impulsionado uma tentativa de realizar audiências de instrução de maneira impositiva, após a intervenção e o diálogo com a advocacia, o TRT2 suspendeu a realização de audiências impositivas, manteve as audiências de conciliação com a participação obrigatória dos advogados, porque estas audiências de conciliação são vetores importantes para a solução de conflitos e porque elas não representam potencial de prejuízo às partes do respectivo processo que pretende ser solucionado. No que diz respeito à audiência de produção de provas, se já não bastasse essa dificuldade de acesso aos equipamentos e às novas tecnologias e ao sinal de internet, há uma preocupação com a ampla defesa e o contraditório, com a proteção e a qualidade da prova, com o evitamento de influências indevidas sobre pessoas, para que todos nós possamos ter na prova colhida um adequado encaminhamento da busca da justiça. Por todas essas razões, nós entendemos que a audiência de produção de provas só pode ser realizada quando há concordância efetiva das partes pelos seus advogados.
a quem cabe a análise da situação concreta e a conveniência da realização do ato. Como diz o ditado e o adágio popular, onde há concórdia, não somos nós que vamos semear a discórdia. Entretanto, a realização e imposição de audiências de instrução para a coleta de provas neste momento, nós entendemos que é absolutamente contraproducente. E, aliás, nem sequer, a nosso juízo, encontra respaldo na legislação processual vigente. É preciso compreender que, embora reconheçamos que a pauta seja do Poder Judiciário, que cabe ao magistrado, ao juiz, a designação da data da realização da audiência e o seu respectivo local, o fato é que isso somente é possível quando o local da realização do ato se dá no ambiente público. Nós não entendemos que há permissão na legislação processual para a designação de datas de audiência para serem realizadas na minha casa, no meu escritório, nas casas das pessoas, nos espaços particulares. Por todas essas circunstâncias é que entendemos que o TRT2 deu exemplo. Ainda ontem apresentamos um pedido de providência junto ao Conselho Nacional de Justiça em relação a um ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que infelizmente não ouviu a ponderação da OAB São Paulo, da advocacia, no sentido da desnecessidade, da incorreção, da imposição de audiências de conciliação. E acreditamos que o Conselho Nacional de Justiça corrigirá este encaminhamento. As audiências, neste momento pandêmico, devem ser realizadas por exceção e não se pode impulsionar audiências de produção de prova contra a vontade dos participantes do processo. Por isso é que temos defendido, assim como o amigo no âmbito das prerrogativas, que a participação da advocacia é fundamental. Os instrumentos de tecnologia não podem ser utilizados para afastar o exercício da advocacia, porque a advocacia é a voz do cidadão, é a voz daquele que quer ter acesso à justiça e que quer ver o seu direito sendo efetivamente discutido e apreciado pelo Poder Judiciário. Doutor Renato, por gentileza. Caio, é um prazer poder falar com você. Em primeiro lugar, meus parabéns pela sua gestão junto à OAB, uma gestão acessível, moderna, com delegações pontuais e competentes. Então, assim, um reconhecimento de grande atividade sua realmente na frente da OAB. A minha indagação é rápida, no sentido de que o que a OAB proporciona ou tem feito para os advogados que a gente sabe que têm dificuldades, que estão passando por dificuldades. Nós conhecemos os grandes escritórios, sabemos das possibilidades que eles têm de fazer o acesso remoto, o home office, mas eu acho que tem muito advogado que nem tem também um instrumento para fazer isso. A OAB tem alguma política, divulga isso? Como que se tem trabalhado isso na OAB atualmente em razão desse momento que estamos passando? Obrigado, Caio. Obrigado, Renato. Parabéns pelo trabalho também desenvolvido pelo amigo. E quero destacar, Renato, que temos a preocupação com esse suporte tecnológico à advocacia para que ela possa dar sequência às suas atividades. Tanto é fato que não só no ambiente dos espaços da seccional de São Paulo, mas também das 243 subseções, temos procurado aparelhar todos estes espaços e essas atividades para que a advocacia possa utilizar dos instrumentos disponibilizados pela OAB São Paulo. Para que se tenha uma ideia, nesse momento pandêmico,
nós criamos um espaço de utilização mediante agendamento pelos advogados, até mesmo no centro da capital de São Paulo, no endereço que mantemos junto à Praça da Sé, com absoluto respeito às regras de proteção e de cuidado com o combate à proliferação do coronavírus. Nós disponibilizamos equipamentos e todo um aparelhamento para que o advogado possa ter acesso aos atos judiciais, cumprindo os seus prazos neste momento. Mas há uma preocupação de constante atualização. A nossa Secretaria-Geral, que é comandada pelo querido Aislande Queiroga Trigo, tem estabelecido interlocução com todas as subseções do Estado de São Paulo, visando este aparelhamento, para que toda a advocacia possa se valer das novas tecnologias, dos novos instrumentos para o exercício da sua profissão. Também, por intermédio tanto da Escola Superior de Advocacia quanto da Comissão de Cultura e Eventos, estão sendo disponibilizados gratuitamente a toda a advocacia do Estado de São Paulo cursos de atualização e qualificação, notadamente no que diz respeito à operação destes novos instrumentos tecnológicos, até em razão da variedade de situações que estamos a enfrentar no âmbito dos tribunais com jurisdição no Estado de São Paulo. São 6 os tribunais com jurisdição em São Paulo, temos 2 trabalhistas, TRT da 15ª Região e da 2ª Região, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região e o Tribunal de Justiça Militar. 2 sistemas gerais de utilização, o PJE e o ESAGE, com a utilização de ferramentais diferentes, inclusive para ter acesso de despachos, despachar petições, realizar audiências para realização de sustentação oral. Tudo isso demanda, sem dúvida alguma, qualificação e aperfeiçoamento. E a nossa Escola Superior de Advocacia e o Departamento de Cultura e Eventos têm promovido esses cursos de forma gratuita, chegando aos escritórios e às residências dos advogados de todo o Estado de São Paulo. Há uma preocupação com esta qualificação, como também há uma preocupação até mesmo com o suporte econômico nesse momento de dificuldade. A Caixa de Assistência, pelo seu clube de serviços, está a credenciar uma enormidade de empresas para permitir com que a advocacia tenha acesso a produtos e equipamentos por preços mais acessíveis. Tudo para possibilitar o engajamento de toda a advocacia no mercado de trabalho. Perfeito. Doutor Rodrigo, por gentileza, sua pergunta. Boa tarde, Caio. Prazer realmente tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui conosco e nos engrandecendo. Muito obrigado novamente. Caio, os meteorologistas dizem que existe um determinado momento que ocorre a tempestade perfeita, né? Você tem várias confluências ali de zonas de convergência, frente fria e tal. Tem um momento que chega a tempestade perfeita, viram os furacões lá no Caribe. Nós aqui no Brasil, além da pandemia, de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, problemas que o mundo inteiro enfrenta, nós criamos a tempestade perfeita aqui no Brasil, né? Nós temos um problema pandêmico, junto com um problema financeiro, e nós temos agora, batendo a nossa porta, dois gravíssimos outros problemas que nós criamos, né? O problema político e o problema institucional, que esse eu acho o mais temerário de todos nesse momento da grande tempestade. Dentro desse problema institucional que está sendo criado, né? Hoje a gente viu aí pessoas muito próximas ao presidente já começando a defender abertamente uma ruptura institucional. O
o doutor Hélio comentou aí no começo do nosso debate, algo nesse sentido também, dessa questão institucional, mas que eu acho ela muito temerária e sempre nessa visão que eu sei que pauta a sua atuação, de entender que o cidadão é o rei da questão, né? O olhar da advocacia, o olhar do direito, o olhar do OAB é sempre para o cidadão. Como defender o cidadão, quer dizer, como abastecer o cidadão nesse momento de informações confiáveis, né? E de remédios jurídicos adequados para que a gente possa, o profissional nessa defesa, o profissional do direito, se posicionar e conseguir abrir o guarda-chuva nessa tempestade perfeita aí, principalmente nessa questão institucional que bate a porta da nossa República, doutor Caio. Obrigado, professor Rodrigo, pela importante ponderação que faz neste momento. Quero também parabenizar ao amigo pelo trabalho realizado e agradecer toda a contribuição que tem feito à nossa instituição. Nós costumamos destacar, doutor Rodrigo, que na vida não devemos ter compromisso com erro, nem com o nosso, nem com os dos outros. Os erros precisam ser corrigidos, porque nós precisamos ter uma visão coletiva e não a visão apenas individualizada. Não obstante, respeitemos sempre as visões de cada um dos grupos sociais importantes que compõem esse grande conglomerado de heterogeneidade da nossa sociedade. Nós não podemos admitir retrocessos civilizatórios. Nós sabemos todos uma grande diferença entre comandar e mandar. Quem manda não manda nada, porque o mando às vezes vem balizado exclusivamente na vontade pessoal e na vaidade de alguém. Quem comanda é aquele que sabe compartilhar o mando. E é assim que devem seguir os três poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário, nos freios e contrapesos que permitem com que haja uma harmonia sem sobreposição de um em relação ao outro, cada qual cumprindo os seus respectivos valores. Por isso, admitir rompimento institucional, admitir fragilização da democracia é caminho impensável que não só a nossa instituição, mas temos certeza que toda a coletividade jamais admitirá. Não adianta virem palavras de ordem, não adianta existirem ações de agressividade. Não há mais espaço para errar nessa altura do mundo em que vivemos. A democracia é o melhor caminho, mas a democracia há de ser exercida em respeito absoluto a todos, em afastamento da vontade pessoal e da vaidade daqueles que são eleitos, sem dúvida alguma, e têm legitimidade para o exercício da sua função, mas que não podem desconsiderar os limites que a lei estabelece. Há aqueles que estão a dizer que promoverão rompimento institucional. É necessário destacar que foi muito difícil conseguirmos ter o nosso ordenamento constitucional da forma como está posta na Constituição Cidadã de 1988. E para a manutenção disto, lutaremos com todas as nossas forças e não admitiremos qualquer regime de exceção e qualquer tentativa despótica de quem quer que seja de desrespeito à sociedade civil e à nossa Constituição. Muito bem, doutor Caio. Deixa eu só passar aqui na roda dos nossos entrevistadores. Vocês têm mais algum questionamento ao doutor Caio? Alguém? Não. Caio, eu gostaria de que você deixasse como o líder que é, como uma pessoa que é, alguém que toda essa advocacia se espelha, desde os mais experientes aos mais jovens, nesse momento difícil que todos estamos vivendo. E eu sei dos números
ali da CAASP, dos advogados que estão sendo atendidos pelo auxílio emergencial. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem a esse jovem advogado que está em dificuldade, ao advogado que está já mais experiente, mas também está sofrendo demais com isso, como todos nós, mas uma diminuição brusca dos seus honorários, e também essa jovem advocacia que está ingressando no mercado de trabalho agora. Obrigado, Hélio. Quero destacar, Hélio, do orgulho que temos tido desde o início desta gestão de poder caminhar sempre juntos com essas duas instituições que são a OAB São Paulo e a CAASP, mas também de todas as subseções do Estado. O presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo tem feito, junto com seus diretores, um trabalho de excelência junto à nossa CAASP, assim como tem feito os demais diretores da OAB São Paulo, nos auxiliando sempre, doutor Ricardo Toledo, doutora Raquel Preto e os queridos amigos Margarete de Cássia Lopes e a Islande Queiroga Trigo. Mas quero destacar, querido presidente Hélio, que o momento, sem dúvida alguma, requer de todos nós muita reflexão e ação. Nós, sem dúvida alguma, à mercê da união que estamos dispostos a exercer cada vez mais, e com a abnegação ao trabalho e muita fé em Deus, seguramente nós vamos suplantar este momento de dificuldade. Quero dizer a toda a advocacia, aos jovens e mais experientes, às mulheres e aos homens, de que juntos nós somos capazes de realizar o dobro do que imaginamos. E que quando estamos sozinhos, nem a 1/10 parte daquilo que pretendemos conseguimos alcançar. Por isso é momento que dediquemos as nossas forças ao nosso estudo, à nossa qualificação, pedindo aos colegas que sempre se informem junto ao site da OAB São Paulo e da CAASP, porque lá vão encontrar muitas informações de suporte quanto às suas necessidades emergenciais neste momento e quanto a algumas alternativas possíveis para suplantar todos os momentos de dificuldades que estão a vivenciar. Eu não tenho dúvida, querido Hélio, que este é um momento de atestamento da nossa democracia, que é um momento de atestamento da importância da advocacia para toda a sociedade. E a advocacia, de novo, em mais esta oportunidade, dará um exemplo de exercício de cidadania vigilante. A advocacia demonstrará que nas suas atividades ordeiras, de respeito à nossa Constituição, de respeito ao instrumento civilizatório mais importante da humanidade, que é a lei, que é o único ferramental colocado à disposição da advocacia para o exercício da sua função, que, balizado em todas essas premissas, em respeito absoluto ao cidadão, nós vamos conseguir ver o sol ao final deste horizonte difícil pelo qual estamos a passar. Penso que a nossa união fará a diferença. E desde quero agradecer em muito a família Malheiros por toda a contribuição que tem feito conosco. Obrigado, Hélio, pelo exercício da sua função como nosso presidente da Comissão dos Advogados ligados aos conselhos profissionais. Obrigado, Fernando, pela sua atividade junto às prerrogativas sua e do querido Rodrigo, que também sempre contribuem conosco. Obrigado, Renato, pela sua compreensão e pelo seu auxílio à advocacia do Estado de São Paulo. Na premissa de que sempre a advocacia de qualidade ela está presente onde houver um advogado a defender os interesses de cidadania. A advocacia de qualidade não se resume apenas ao endereço dos jardins. Ela está presente no grande centro de São Paulo, nos seus valorosos bairros, no litoral do estado,
no valoroso interior. E a nossa união, a nossa compreensão de que cada um de nós somos engrenagens de um único instrumento é que nos fará vitoriosos nesta caminhada. Obrigado, meus amigos, por mais essa oportunidade. Caio, bom, eu fico emocionado até com as suas palavras. Você é um amigo da advocacia, alguém que de fato representa muito bem essa liderança. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, que tanto engrandeceu o nosso debate, a toda a sua diretoria, o Dr. Ricardo Toledo, o Dr. Aislan, doutora Raquel, doutora Margarete, minha amiga, minha professora, quem eu amo tanto, né? Uma pessoa de fino trato, gentil, que nos atende sempre aqui em nossa região, da diretoria toda da CAASP, capitaneada pelo doutor Davanzo, pela querida doutora Aline, pelo Leandro Nava, que também às vezes vem nos visitar aqui em Adamantina, que ele alega que também é daqui, né, Caio? Há controvérsias, né? Ele é da capital e tem parente aqui, mas é um querido amigo. E gostaria de também passar aí aos agradecimentos finais ao doutor Renato, doutor Rodrigo e doutor Fernando, por gentileza. Caio, eu ratifico o que o Hélio falou e, para não ficar repetitivo, eu agradeço muito sua presença, foi muito elucidativa e, mais uma vez, confirma a sua extrema competência e nos assegura uma tranquilidade maior ainda, sabendo que você está à frente da OAB. Parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Olá, Caio. Oi, Caio, novamente obrigado pela presença. Eu preciso aplaudir a sua última resposta da pergunta que eu fiz. Eu não consegui aplaudir na hora. Faço minhas as palavras do Dr. Renato. Estamos em boas mãos. Obrigado pela presença e seguimos firmes na sua liderança. É bom a gente saber que a OAB está em boas mãos. Obrigado novamente e fique com Deus. Muito obrigado pela presença. Caio, queria agradecer a aula que você deu para a gente aqui. Ratificar tudo que já foi dito, também para não ficar repetitivo, né? Dizer que aí tem coragem, rapaz, né? Aquele jargão popular que pegou na campanha. Dizer que a gente está em boas mãos aí. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E também, Caio, não poderia deixar registrado o grande trabalho feito pelo todo o Conselho Seccional da OAB, por todos os seus conselheiros, pelos presidentes de ordem, das 243 subseções, de todos esses gestores de ordem que têm feito um trabalho realmente brilhante à frente da OAB. Obrigado novamente e obrigado a todos pela participação, obrigado a todos pelo carinho de estarem aqui conosco e brevemente nós iremos para novas entrevistas. Muito obrigado.